Atlético 2, Grêmio Novo Horizontino 1. Olá, atleticanas e atleticanos. Após alguns meses sem vencer pela Série B na Arena, em Curitiba, o Atlético venceu por 2-1 a equipe do Grêmio Novo Horizontino, já no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. A última vitória do Atlético foi lá no primeiro turno diante da equipe do Remo. Então o Atlético, pelo menos hoje, quebrou esse jejum de vitórias na Série B na Arena, dentro da Arena em Curitiba. Então, hoje foi um jogo que, diferente dos jogos anteriores, o Atlético começou, Atlético, pressionando o adversário. O Atlético começou a todo vapor em cima da equipe do Grêmio Novo Horizontino, porém o Atlético pouco criava situações reais de gol. Esse é ainda um defeito que o Atlético tem, que o Odair Hellmann ainda não conseguiu acertar, porque o Atlético, por mais que tenha posse de bola, por mais que envolva o adversário, o Atlético cria muito poucas situações de gol. Hoje, no primeiro tempo, não foi diferente. O Atlético, até os 15, 16 minutos, ele envolveu totalmente a equipe do Novo Horizontino, porém, o Atlético, com novamente o Odair Hellmann insistindo com Patrick, Luiz Fernando e Speedy Mendonça, então é querer muito, exigir muito que o Atlético crie alguma coisa com esses jogadores no ataque. O Patrick jamais vai conseguir fazer tabelas com o Zapelli, né? O Patrick jamais vai conseguir criar tanta coisa ofensiva, trocar passes com o Zapelli para o Zapelli municiar o atacante ali, o Kevin Viveiros. O Speed Mendonça, me desculpe, o Speed Mendonça é um triatleta. Ele corre, pedala e nada. O Speed Mendonça, tecnicamente, é sofrível. Hoje, no primeiro tempo, Speed Mendonça perdeu um gol. Não vou dizer um gol feito, porque foi uma bola rápida. Mas daí vem a desculpa de que a bola caiu no pé direito, ele é canhoteiro e ele finalizou muito mal. Mas se é um jogador um pouquinho melhor tecnicamente, ele conseguia dar um jeito ali de pelo menos fazer essa bola ir para o gol. E então, assim, o Odair Hellmann, com essas insistências, escalando no começo, né, como equipe, entre aspas, titular ali, o Patrick, o Speed Mendonça e o Luiz Fernando, aí é pedir para a torcida ficar contra si, né, contra o próprio treinador. Porque 99,9% dos torcedores do Atlético não aprovam mais o Patrick, que é uma jamanta. Até hoje, o Patrick não conseguiu adquirir uma boa forma física, uma forma física decente. Então, ele é um jogador praticamente sem mobilidade, com muito pouca mobilidade. É esforçado, eu reconheço, ele é esforçado, é um jogador marcador, ele marca bem, mas na hora de criar, e a função dele ali no meio tá mais para criar, porque ele, hoje pelo menos foi isso. Hoje ele jogou, era para ser ali a dupla com o Zapelli. Imagine, Patrick dupla com o Zapelli no meio de campo. Então o Odair Hellmann, ele erra e erra feio. Já era para ter começado com o Dudu desde o início. O Dudu entrou no segundo tempo e mudou totalmente o jogo, a criação no meio de campo. Mas ainda assim, no primeiro tempo, né, com essa escalação inicial, uma escalação, a meu ver, errada, insistindo com esses três jogadores que eu citei ainda há pouco, o Atlético fez 1-0 porque, mesmo assim, ele foi melhor que a equipe do Novo Horizontino. Foi só o Atlético que jogou, só o Atlético que buscou o gol, que buscou o jogo ofensivo. O Novo Horizontino esporadicamente deu um chute ou outro no gol do Santos, mas sem levar nenhum perigo.
Então, assim, o Atlético fez 1-0. Tudo indicava que o Atlético até poderia ampliar o marcador devido, entre aspas, ao desinteresse do Novo Horizontino na partida, porque o Novo Horizontino não ameaçava o Atlético e o Novo Horizontino ele se defendia ali como podia e, e até se defendia bem porque o Atlético criava pouco. Ainda assim, o pouco que o Atlético criou foi o suficiente para fazer o 1-0. Só que não levou muito tempo, o Atlético toma o gol de empate do Novo Horizontino. E numa bola longa, numa retomada de bola da equipe do Novo Horizontino, lá atrás eles retomaram a bola e numa jogada de bola longa, a bola passou por toda a defesa do Atlético, né? Ali, por exemplo, o Leozinho, que ele só tem cacuete de atacante, de driblador, mas não tem cacuete nenhum de marcador, então ali no início da jogada o Leozinho não bloqueou o início da jogada do Novo Horizontino lá atrás, ou pelo menos não tentou bloquear, e os caras conseguiram num cruzamento, numa diagonal, a bola mais uma vez sem tempo de bola, o seu Arthur Dias, o bom zagueiro Arthur Dias, mas que anda nesse quesito tempo de bola, ele anda falhando. A bola passou por ele, né? Ele tentou pular para desviar essa bola de cabeça, mas a bola passou por ele e acabou ali com o centroavante Vagninho metendo a bola pro fundo das redes do goleiro Santos. Mas o Atlético não se desesperou, a torcida sim, a torcida do Atlético, lógico, qualquer faísca é uma explosão, né? Então a torcida já se desesperou, mas a equipe não, a equipe que parece que mentalmente ela está um pouquinho mais equilibrada mentalmente, mas assim, o Atlético terminou no 1-1 com a equipe do Novo Horizontino no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o Daryl Hellman já faz duas alterações importantes. Sacou o Luiz Fernando, que tinha que sair, e também ele sacou o Speed Mendonça, que tinha que sair. Entraram o Madison, né, que também, para fazer ali a função do, do Luiz Fernando, o Madison mais auxiliando, ajudando ali o sistema defensivo, mas o Madison entrou improvisado para fazer a função do Luiz Fernando e saiu o Speed Mendonça, entrou o Dudu mais no meio para pelo menos tabelar com o Zapelli e deixar a equipe mais intensa do meio de campo para frente. E foi o que aconteceu. Agora, o seu Patrick ficou no jogo. O seu Patrick ficou no jogo. O Daryl Hellman não tira o Patrick de jeito nenhum. Eu não entendo. Então, assim, quando eu digo que todo treinador de futebol é mais teimoso do que uma criança e do que uma pessoa idosa, eu tenho razão. Porque é só teimosia para você insistir com Luiz Fernando, insistir com Speed Mendonça, né? Insistir com o Patrick. Não dá, não dá. Né? Então o Daryl Hellman ele não ajuda a gente a ajudar ele. Né? Então é complicado, mas antes tarde do que nunca. Né? Ele, no intervalo, fez essas duas alterações, entrando o Madison, entrando o Dudu. A equipe melhorou sensivelmente do meio para frente, não tanto por causa do Madison. O Madison, eu ouvi mais o nome dele na hora da alteração. Mas o Dudu, bem participativo no jogo, ele ali movimentando aquele meio de campo ali, então fazendo a bola rolar no meio de campo com o Zapelli, né? O Zapelli, no primeiro tempo, o Zapelli que fez o gol, né? Foi que eu até deixei passar, deixei de comentar o primeiro tempo, o gol do Atlético, né? O gol foi um gol do Zapelli, mas numa troca de passes ali com o Viveiros, o bom atacante Viveiros, né? Com o Leozinho
E, aliás, começou com o Leozinho, passou pelo Viveiros, né? O Viveiros fez uma baita de uma jogada ali, de corpo ali com a bola, para passar a bola para a finalização do Zapelli, que contou com a sorte. A bola tocou na trave, nas costas do goleiro e entrou. Gol do Zapelli, que foi 1-0 do Atlético no primeiro tempo. Depois, como eu falei, o Novo Horizontino empatou com o jogador Vagninho. Mas como voltando agora ao segundo tempo, já com as alterações, com o jogador que entrou, o Dudu, que fez uma diferença enorme, né, no lugar do Dudu, que entrou no lugar do Luiz Fernando, né, e o Madison, que entrou no lugar do Speed Mendonça. Só que, lógico, ali a função do Speed Mendonça, nem o Madison nem o Dudu ia fazer, porque o Speed Mendonça é só correria, né? Então o Madison mais ele fez a função do Luiz Fernando e o Dudu fez a função dele, Dudu mesmo, que é no meio de campo ali para jogar com o Zapelli. E o Atlético melhorou e logo aos 5 minutos fez o segundo gol com quem? Com o Zapelli. Com o Zapelli. Zapelli também chutando de média distância numa jogada rápida do Atlético, uma jogada de ataque, em que o Zapelli, próximo da grande área, pronto para finalizar, finalizou bem, fez o gol, fez o 2-1, e o Atlético continuou melhor no jogo até o final. O Novo Horizontino pouco incomodou o Atlético, quase nada incomodou, só no finalzinho, mas já vou chegar no finalzinho. Então daí continuou o jogo, a equipe do Grêmio Novo Horizontino fazendo as suas substituições, e o Atlético também, ele tirou o zagueiro Arthur Dias, que estava fazendo dupla com a Aguirre titularíssimo, né? Se consolidou ali como zagueiro titular. Espero que a contusão, problema crônico dele, não volte a tirar esse jogador, né? A tirar esse jogador da equipe, que é um jogador que veio para resolver o problema na zaga e teve poucas atuações, e as poucas atuações que ele teve, ele deu conta do recado, então espero que ele continue. E saiu o Arthur Dias, entrou o jogador Teran, um zagueirão, né, zagueirão de 20 e poucos anos, colombiano, também fez o seu papel, né, deu conta do recado. E as outras substituições ocorreram também na equipe do Atlético. Depois entrou o Filipinho para fazer ali o meio, e sendo deslocado para a lateral o Patrick, porque o Léo Derek, que fez um baita jogo também, só que já estava cansado, ele saiu. E o Derhelmo coloca o morto do Patrick lá na lateral para fazer a do Léo Derek, que havia saído. Poxa vida. Pô, o Patrick, fisicamente ele está muito mal. Ele já era segundo tempo. O jogador cansado vai fazer papel de um lateral. Ali foi um erro grave do Derhelmo, que podia ter trazido graves consequências ao Atlético. E quase trouxe. Porque no finalzinho do segundo tempo, né, a equipe do Novo Horizontino não incomodava em nada o Atlético, mas eles, numa questão protocolar, tentaram alguma coisa, vieram para cima e numa bola cruzada na área, o seu Patrick foi tentar tirar essa bola de nariz, ele abaixou a cabeça para tirar a bola, acabou sem querer dando um passe para o jogador do Novo Horizontino dentro da área finalizar, a bola passou muito perto do gol. Poderia ter sido o gol de empate ali aos 47 minutos de jogo. Imagine, o jogo ia até os 50, o seu Atlético toma empate aos 47, ia ser a 9ª vez que o Atlético, com o placar a seu favor, cede o empate, né? Então, simplesmente é inadmissível que isso acontecesse novamente. Mas se acontecesse, aí adeus, é só cumprir o restante dos jogos para, né, para ficar no meio da tabela. Mas
veio essa vitória, então é a segunda vitória consecutiva. Eu acredito que se o Atlético conseguir mais 2 vitórias consecutivamente, ou seja, conseguir 4 vitórias, com essas 2 e mais 2, 4 vitórias, o Atlético daí pode sonhar, veja bem, pode sonhar com o G4, porque depende muito de quem está na frente, né? E então, hoje, os resultados até de quem está na frente não foi ruim para o Atlético, porque a equipe do Goiás perdeu e lá a Porcarada perderam também. Então, assim, a linha de corte de G4 ela não vai subindo, ela ficou estagnada. Então, isso é bom. Então, o Atlético tem que agora, jogo a jogo, ir vencendo. Próximo jogo é lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu acho que é um jogo possível do Atlético vencer, né? Já que o Atlético aos pouquinhos vai entendendo que é uma Série B. Mas, assim, o Daryl Helman não me traz tranquilidade nenhuma. Com essas insistências na sua escalação, com esses jogadores, isso é que me incomoda. Isso me incomoda. Infelizmente, né, nós perdemos um lateral aí que era uma promessa e poderia não só ajudar muito o Atlético na questão dentro do campo, né, na questão esportiva dentro do campo, e até mais tarde financeiramente, mas eu não sei bem o que aconteceu. Eu sei que a equipe lá de Minas Gerais, o Cruzeiro de Minas, ele pagou a multa de 10 milhões, que era a multa para tirar esse jogador do Atlético. O Cruzeiro tirou esse jogador, pagou essa multa de 10 milhões. Lógico, o Atlético poderia contornar a situação, poderia fazer até esse jogador ficar, mas parece que eu não estou sabendo direito. Tem algumas informações ali atravessadas, mas parece que foi inabilidade da diretoria do Atlético com o jogador. Não posso afirmar. Mas, enfim, a equipe do Cruzeiro de Minas pagou a multa de 10 milhões e o jogador preferiu sair do Atlético. O jogador não quis sair, não quis ficar no Atlético. E a questão da diretoria foi essa, de não convencer, não saber convencer esse jogador a ficar no Atlético. Mas lamento que é um jogador que tinha um bom futuro. Não sei se vai dar certo no Cruzeiro, né? No Atlético ele estava dando conta do recado, não era nenhuma maravilha, mas estava dando conta do recado. Mas ele que seja feliz lá em Belo Horizonte, né? Então, aí o Benavides, o Gaston Benavides, ele tá dando conta do recado, né? Ele que vem jogando no lateral, é mais um outro gringo no Atlético. E seguir a vida aí nessa Série B. Daqui a uma semana e meia, 2 semanas, tem a Copa do Brasil, mas o foco é Série B. Como falaram aí que cada partida da Série B para o Atlético é uma final e a Copa do Brasil é uma semifinal, né? É uma quartas de final, né? E na Série B não, todo jogo está sendo uma final. Então o Atlético tem que encarar dessa forma, tem que definitivamente saber jogar contra as equipes de Série B e ir vencendo 2-1, 1-0, né? Agora o que importa são os 3 pontos, lógico. O que traz uma vitória, a maior probabilidade de você conseguir uma vitória é quando um treinador escala de forma coerente uma equipe, né? Quando essa equipe faz um bom jogo, então você fica mais próximo da vitória. Só que hoje você não pode escolher. Hoje você só tem que escolher a vitória, seja como for. Beleza? Então hoje o Atlético venceu e convenceu, foi melhor que o adversário o tempo todo, né, os 90 e tantos minutos, os 95 minutos do Atlético foi melhor que o adversário. Foi uma vitória justa e merecida. Justa porque não houve interferência externa, interferência de arbitragem no jogo, né? Não houve erro de arbitragem, não houve interferência externa no resultado. E merecida porque o Atlético foi melhor que o adversário.
beleza? Então, até a próxima, até o próximo jogo do Atlético. Continuar aí torcendo para que, como eu falei, se o Atlético conseguir essa sequência de pelo menos 4 vitórias, aí dá para começar a ter uma certa esperança. Mas por enquanto não, sou pés no chão, né? E valeu, legal essas 2 vitórias, mas falta mais 2 para a gente começar a ter uma certa esperança. Beleza? Tchau, tchau!